formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje vamos conhecer mulheres com histórias de vida muito interessantes. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, vamos conversar com Eduarda Emerick, que é estudante de Biologia e é apaixonada pelo curso que faz. E também com Jéssica Paula, que é jornalista e se aventurou em uma viagem para a África para escrever um livro. Eduarda Emerick é estudante de Biologia e tem deficiência visual. Duda apareceu pela primeira vez aqui no programa especial quando ainda era criança. E é uma alegria para nós tê-la no programa de hoje, em homenagem às mulheres. Área externa arborizada. Eduarda anda com uma bengala longa por um chão de pedrinhas. Meu nome é Eduarda Santos Emerick Lima. Eu tenho 20 anos. Eu tenho deficiência visual. Sou totalmente cega do meu olho direito e da minha vista esquerda eu tenho um pouco de percepção da claridade só. Minha trajetória no programa especial, na verdade, eu fui acompanhada desde muito tempo, desde criança, quando eu fiz uma novela. E conforme eu fui crescendo, eu fiz várias reportagens aqui no programa especial, na infância, na adolescência, na minha adolescência, falando sobre acrobacia aérea, quando eu fiz dublagem, que também foi uma experiência muito legal, até hoje, que já como mulher já. Copa das Árvores. Sentada no banco com a mochila ao lado e um notebook sobre as pernas, Eduarda digita. Você sai de uma adolescência e entra na fase adulta. Todos nós passamos por isso. E o que acontece quando nós passamos por isso, por essa transição e com uma deficiência? Que em primeiro lugar você tem que se aceitar. Depois que você se aceita, você vai dando seus passos. Vou dar um exemplo bem básico. O que é comum para uma jovem que enxerga, fazer as coisas sozinha, ir para uma universidade, voltar, ir a um shopping, ir a um cinema. E quando você tem deficiência visual, pegar a bengala, sair de casa, pedir informação, lidar com as situações do dia a dia, é um processo gradativo, é aos poucos. No meu caso, como mulher, será que combina? Será que essa jaqueta combina? Será que essa blusa combina? Eu fico muito feliz quando eu tô lá em casa e eu sozinha escolho minha roupa, aí eu pergunto: ah, mãe, isso é de que cor? Ah, Duda, isso é rosa pink. Poxa, eu adoro rosa pink. Como eu gosto, é minha cor favorita, falando nisso. E, Duda, isso é um jeans escuro. Ah, esse sapato é preto. Aí eu vou fazendo o jogo de combinações. Ah, isso combina, isso não combina. É fundamental para a gente se sentir bem, aprender a fazer as coisas sozinha. Eduarda retira da mochila uma bolsinha cor-de-rosa e de dentro dela pega um batom e passa nos lábios. Eu moro com a minha mãe e com a minha avó desde que eu nasci. Elas são dois grandes exemplos para mim, na minha vida. Desde pequena, minha mãe sempre trabalhou muito para conseguir, fazer o papel de pai e mãe. E minha avó ficava muito comigo, me ensinando, me estimulando, desde muito pequena, desde contar uma história, a me ensinar a fazer as coisas. Minha mãe e minha avó, elas me aceitaram muito desde o início. Então, assim, em momento algum, elas quiseram me esconder para o mundo. E muito pelo contrário. Eu falava: vovó, quero fazer balé.
Aí minha avó, Duda, você quer fazer balé? Olha, as bailarinas dançam assim. Aí pegava a minha mão, fazia os gestos. Aí minha mãe ia procurar balé para mim. Eu quero aprender a falar inglês. Aí minha mãe pegava as músicas, colocava em inglês e eu tentava cantar junto. E a gente arrumou um curso de inglês. Então, barreiras que elas me ensinaram a vencer. Eu acredito que eu me tornei a mulher que eu sou hoje por causa da criação que elas me deram, por causa do carinho, mas fundamental, por causa do amor e da estrutura familiar. Porque a criança vai crescendo e quando ela encontra suas dificuldades e ela não tem onde se apoiar, ela desiste. Aí é onde para de estudar, ou no ensino médio, ou antes, ou simplesmente resolve parar de estudar. Porque não existe uma estrutura familiar, uma base sólida, um diálogo. E eu acredito que, graças a Deus, no meu caso, eu nunca desisti dos meus sonhos. Isso é fundamental para uma mulher. Você não pode desistir dos seus sonhos, independente do que você tenha, independente de qual seja a sua deficiência. Você não pode desistir dos seus sonhos. Eduarda, de mãos dadas com uma mulher, caminha por uma rua asfaltada. Eu tenho uma grande amiga, ela se chama Cláudia. A nossa amizade é muito linda. Eu a conheci num coral, que a gente fez parte juntas, cantamos no mesmo naipe. E eu digo que ela não é só minha amiga, eu falo que ela é como se fosse uma mãe para mim também, porque ela consegue se colocar um pouco no meu lugar, me ajudando no que eu preciso. Meu nome é Cláudia Rins, sou amiga da Eduarda Emerick Lima, a chamo carinhosamente de Duda e somos amigas há pouco mais de 2 anos e a gente vê nitidamente essa transformação de menina, mulher para mulher. O empenho, a dedicação, como ela cresceu tanto por dentro como por fora. A gente vê essa transformação nitidamente. E isso é todo um privilégio de poder estar ao lado dela e observar e constatar isso. Eduarda anda ao lado de Cláudia. Nesse Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria de deixar um recadinho. Para você, mulher, independente se você tem ou se você não tem alguma deficiência ou alguma mobilidade reduzida, independente disso, independente de qualquer coisa, corram atrás dos seus sonhos, busquem a liberdade, procurem sua independência, mas acima de tudo procure o que te faz feliz. Eduarda e Cláudia passam próximo a um jardim com flores na cor vermelha. Paralímpicos. Foto. Na quadra, mulher cadeirante próxima à rede. Meu nome é Natália Maiara, eu tenho 21 anos de idade, jogo tênis em cadeira de rodas, nasci em Recife e sou amputada das 2 pernas. A minha principal conquista, para mim a mais importante, foi agora os 2 ouros no PAN, ganhei simples e dupla. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do tênis e também a minha primeira vez, então sem dúvida eu destacaria isso como o meu maior prêmio. Entre as minhas habilidades, eu destacaria, acho que a minha direita, que é onde eu tenho mais potência, mais velocidade de golpe, e é a que eu mais treino também, então acho que esse é o meu ponto forte. A partida de tênis tradicional e a paralímpica, na verdade, elas são bem similares. O tênis é um dos esportes que mais se assemelha ao olímpico. Então, todas as regras são iguais, a altura da rede é igual, a raquete é igual, bolinha é igual, o tamanho da quadra. A única coisa que diferencia é que a gente pode usar o segundo kick da bola. A bola pode quicar 2 vezes.
Mas isso no nível profissional não é tão utilizado. A gente acaba tendo sempre preferência de pegar no primeiro kick, pela velocidade da bola, por como a bola chega pra gente. Então, esse é um objetivo também durante o jogo. O que mais me atrai no tênis, eu acho que é o fato de você ter que estar focado naquilo 100% e durante todo o tempo. Qualquer milésimo de segundo que você sai é um ponto que você perde, que vai te deixar pra baixo, que vai tirar sua confiança. Então, eu acho que o fato de você ter que estar naquilo, imerso naquilo 100%, é uma coisa que me fascina. Minha expectativa para as Paralimpíadas de 2016 é a melhor possível. Esse ano veio para me mostrar do que eu sou capaz. Então, eu acho que é trabalhar daqui para frente e, sem dúvida, eu vou estar lá brigando pelo pódio. Na quadra, Natália, inclinada para frente na cadeira de rodas, segura a raquete. Jéssica Paula é jornalista, tem deficiência física e viajou sozinha para a África com um único objetivo: contar histórias de vítimas dos conflitos no continente. Essa aventura é descrita no livro Estamos Aqui. Vamos conhecer a Jéssica? Lago com Vitórias Régias boiando, árvores ao redor. Sentada em um banco com canteiros atrás, Jéssica fotografa. Par de muletas apoiadas no banco. Meu nome é Jéssica Paula, tenho 24 anos, sou jornalista, trabalho como palestrante e tive uma mielite aguda, então, que é uma infecção na medula, e eu ando com 2 muletas. Decidi fazer jornalismo porque era a única profissão que você consegue viver diferentes realidades dentro de um mesmo trabalho. E também, principalmente, por ter a oportunidade de contar outras histórias, de viver outras realidades que não são a minha, e não ficar presa no meu mundo, mas sim conhecer outras histórias, saber que o mundo é muito maior do que nós achamos que é, né? Desde trabalho na faculdade, a gente ia para algumas cidades turísticas e todo mundo fazia piada comigo porque as pessoas, vamos no Jardim Botânico, vamos falar sobre os artesãos, e aí eu queria falar sobre os mendigos. E aí eu contava a história de um mendigo famoso. Mas sempre tribos indígenas, já fui também muito atrás, já dormi em oca. História de pessoas assim, que vivem sem energia elétrica, trabalho escravo no interior de alguns estados do país. Eu gostei sempre daquilo que não é mostrado, né? O diferente, o inédito, era justamente para conhecer realidades que eu ainda não conhecia. Eu acho que esse era o grande desafio que eu sempre busquei. Sentada no banco, Jéssica escreve em um caderno na cor azul. A grande maioria das vezes eu fui sozinha para esses lugares. Então fui adaptando, por exemplo, no início, a primeira viagem, eu lembro, eu estava em grupo ainda, eu dependia das pessoas para carregar a mala. Eu falei, cara, eu não posso ficar dependendo sempre, né, de alguém para carregar a mala. Foi aí que eu tive a ideia de adaptar um mochilão. Então é uma mochila normal, só que maior, né, dessas de pessoas que viajam para aventura, que a gente chama de mochileiro, né? E porque eu conseguia amarrar na cintura, amarrar aqui no tórax e aí colocar, claro, a bagagem mais leve e conseguir carregar ela nas costas. Vídeo, arquivo pessoal. Jéssica caminha de muletas por um gramado. Ela usa uma bandana na cabeça e carrega a mochila nas costas. A ideia de ir para a África foi... Eu estava na universidade ainda e eu precisava de um bom tema para o meu trabalho de conclusão de curso. E uma boa desculpa para viajar de novo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos, a Mauritânia, quando eu estava me especializando em reportagem especial. E ali eles estavam recebendo muitos refugiados dos países em conflitos vizinhos. E aí eu tive a ideia, falei, caramba, refugiado deve ter tanta história de vida bacana. E aí eu comecei a procurar por histórias de conflitos que ainda não foram contadas. Comecei minha viagem na Etiópia. O meu roteiro foi Etiópia, Sudão do Sul e Uganda, nessa ordem. Na Etiópia foi o primeiro choque ali que eu falei, eita, né? A cidade não conta com muita estrutura, apesar de ser uma cidade importantíssima para todo o continente africano. Por exemplo, quando chovia, chegou uma vez, eu estava no meio da rua, começou a chover de uma vez. E a rua ficou toda enlamaçada. E eu ali no meio da rua, com a muleta escorregando, patinando. E aí a sorte que passou um carro. E aí me ofereceram carona para andar 200 metros. Era 200 metros, mas eu não conseguia sair dali, porque
se eu escorregasse, se eu tentasse dar um passo, eu ia escorregar e cair na lama. Foi o contato inicial, né? Então eu procurei as bases das ONGs que existiam ali, entender melhor a realidade. Tinha lugares que eu achava que no mapa estava de um jeito e na realidade é de outro. E eu ficava hospedada em, geralmente, pousadinhas, lugares bem simples, sempre buscando os lugares mais baratos, os lugares mais simples. Teve 2 casos, eu conheci uma brasileira na Etiópia que trabalhava na embaixada e ela disse para eu ficar na casa dela, que foi ótimo. Porque encontrar um brasileiro nesses lugares, que delícia. Fotos. Na primeira, Jéssica ao lado de um menino. Eles sorriem. Na segunda, ao lado de um homem. Ela sorri e ele está com a mão esquerda próxima à boca. Depois que eu descobri para onde eu exatamente tinha que ir, quais eram os contatos importantes, eu fui para os campos de refugiados. E nos campos de refugiados, pelas histórias deles, eu ia entendendo de onde eles eram, o que acontecia, como eles chegavam ali, né? E a partir disso eu pensei, cara, então eu tenho que ir para esse lugar. Existe uma região do Sudão especificamente, de onde vieram muitos refugiados. Eu falei, cara, eu tenho que saber o que acontece ali. E aí eu falei, não, então o próximo passo é ir para lá. Então eu tentei passar por uma fronteira, fui impedida, sob a ameaça de ser presa, ou você não passe aqui ou você será presa. E não tente voltar aqui também. Porque é uma região que essa fronteira já dá justamente no estado que é proibido, é um estado chamado Nilo Azul, no Sudão, que é um estado que é proibida a entrada de estrangeiros. Inclusive Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras são impedidos de entrar lá. Eles ficam inclusive sem esse tipo de ajuda humanitária. Então eu tive que tentar outro caminho alternativo pelo norte, voltei fiz uma viagem enorme, tudo de ônibus, e aí voltei e entrei no Sudão, pela área mais próxima da capital, onde é permitida a entrada. Então, por mais que eu tivesse um pré-roteiro, as coisas foram acontecendo durante a viagem. Eu segui uma ordem, que eu fui primeiro para a Etiópia, que é onde estão os campos de refugiados, onde vivem sudaneses, né? O Sudão viveu uma guerra que culminou na separação, né, do país. Acabou se tornando Sudão e Sudão do Sul. Eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar no Sudão do Sul, que era o país mais novo do mundo, ainda, né, o país mais novo do mundo. E é um país muçulmano, então já é mais complicado. Por exemplo, as mulheres, de muito bom tom que você use véu. Às vezes eu deixava de usar porque são panos mesmo, tipo canga, né? E aí eu enrolava, tinha uma canga que eu comprei, inclusive no Rio de Janeiro. Tinha um Cristo Redentor todo colorido, eu peguei ela, fiz de véu. E acabei usando ela, mas por andar com a muleta, né, eu não tinha como. A maioria das mulheres seguram, né, ficam segurando, porque com o vento acaba saindo o véu da cabeça, fica bem desconfortável. E como eu não tenho as mãos livres, né, era bem complicado. Então eu evitava ao máximo andar de véu, porque e fora o calor, né, eu peguei 52 graus de temperatura e a borrachinha da muleta se desfez no asfalto. Essa borrachinha, né, que tem. Ela foi sendo corroída no calor do asfalto. A muleta ficou no ferro puro. Comprei um outro par de muletas, porque eles não vendem a borrachinha separado. E aí acabou que o novo par de muletas também não aguentou. E aí eu troquei a borrachinha. Eu fui numa borracharia e moldaram, uma borracharia de caminhão mesmo. E moldaram uma super borracha, uma torinha assim de borracha e colocaram na muleta. Pra eu conseguir sair, eu fiquei até o resto da viagem. Fotos. Uma mulher de lenço na cabeça e um saco amarrado no tórax. Ao lado, homem com saco na cabeça. Outra, pessoas em uma aldeia de casas com telhado de palha. No Sudão eu fui pro estado do Nilo Azul, que é de onde eu tinha conhecido a maioria dos refugiados, né? A maioria dos refugiados que eu conheci eram de lá. E eu encontrei um rapaz que trabalhava em uma ONG. A gente falou, não, vamos fingir que é casado, porque a mulher não anda sozinha aqui. Mulher não tem a mesma autonomia, né? Então, vamos fingir que é casado, que é melhor, e pega essa canga e faz véu, e vamos entrar. E aí a gente foi de ônibus, e o ônibus passa por várias fiscalizações, o policial entra, mas como eu tava de véu, eu dei uma escondidinha de leve, e eu tava bem no fundo, eu tava na última poltrona do ônibus, no cantinho da janela, e um homem do meu lado, então... E aí foi tranquilo, eu consegui entrar na cidade. Quando eu cheguei na cidade, fui procurar hotel. E aí no hotel... eles pediram autorização para eu estar ali, que é uma autorização oficial do governo, que é claro que eu não tinha. E aí a sorte que era à noite, e o rapaz também do hotel muito, muito condescendente, também por eu ser deficiente,
falou, não, você pode dormir aqui, amanhã de manhã o oficial de segurança vai vir falar com você. E aí no outro dia cedinho eu saí para fotografar, para conversar um pouco com as pessoas, para sentir, né, como funciona a cidade depois de tanta coisa que aconteceu ali e que ainda acontece. E aí, mas depois do calor eu realmente não consegui, tive que voltar pro hotel para refrescar um pouco, porque estava complicado. E aí o oficial de segurança estava lá me esperando. E aí, aí ele começou a fazer várias perguntas e ele falou, olha, você pode pegar o próximo ônibus ou você pode ser presa. Eu, não, tudo bem, já estava de saída mesmo. Fotos. Na primeira, rosto de uma senhora. Na segunda, homem sorri. Na terceira, homem sentado no chão vestido com uma calça rasgada nos joelhos. E aí eu continuei, fui pra Uganda, também por terra, numa vanzinha. E aí eu cheguei no norte de Uganda, onde as pessoas foram muito afetadas pela milícia do Joseph Kony. O Joseph Kony é um dos 10 mais procurados do mundo pela Corte Penal Internacional. E ele nasceu naquela região e queria dominar o país com seu próprio governo autoritário, sob uma ditadura cristã, um governo sobre o cristianismo radical, né? E aí eu acabei conhecendo, inclusive, a enfermeira que trabalhava diretamente com ele, que depois conseguiu fugir. Então conheci pessoas que foram sequestradas por ele para trabalhar na milícia. E durante conflito com o exército do governo, eles conseguiram fugir, de alguma forma eles conseguiram fugir. Então eu encontrei a ex-enfermeira que trabalhou com ele, ela era muito próxima dele. Ela conta que ela aprendeu muito com o Joseph Kony no meio da mata sobre medicina natural, ela disse que cura malária com ervas. É muito legal isso. Conheci também um menino que foi sequestrado aos 7 anos de idade, depois conseguiu escapar. Então, conheci uma mulher também que foi mutilada pela milícia. E, enfim, mas são histórias bem fortes, mas que, caramba, a Uganda é um país incrível, é um país muito receptivo, eles estão acostumados com o interior nem tanto, mas eles estão acostumados com estrangeiros, né? Muitas pessoas vão fazer safari lá. Eles têm uma cultura muito próxima da gente, é interessante por isso. Tem até feijão. Não encontra feijão, já rodei por tanto país nesse mundo, fui encontrar feijão na Uganda. Fotos. Homem agachado entre 5 crianças próximos a uma grade de bambu. Outra. Mulher com um véu cor-de-rosa na entrada de um barraco com telha de palha. Para fechar com chave de ouro, eu vinha me sentindo um pouco mal, meio fraca, eu jurava que era virose. E eu falei, acho que deu ruim. E eu tava numa auto-enganação achando que era só uma virosinha, eu jurava que sentia dor de garganta, mas na verdade eu fui descobrir que era malária. E aí tive que ir carregada para o hospital, me colocaram na cadeira de rodas, não conseguia andar. E eu fiz exame e aí, enfim, foi um processo de recuperação mais complicado, porque depois que você melhora, depois de uns 5 dias você melhora, mas depois tem um rebote e aí volta, você passa mal de novo. Mas por fim ficou tudo bem, hoje eu já tô sã e salva, completamente boa. Pronta para contar que eles estão lá, né? Foto. Menino segura uma bolinha na cor azul próximo ao olho esquerdo. Ele sorri. O meu olhar sobre as diferenças foi muito aprimorado porque é um continente totalmente diferente, é um contexto totalmente diferente. Por mais que dentro do Brasil a gente visite outras realidades que às vezes a gente se choca justamente por ser tão diferente de ser dentro do Brasil. Mas, enfim, é a língua diferente, a cultura diferente, é uma guerra, né? E a forma com que as pessoas lidam com aquilo, as questões culturais, né? A cultura é muito diferente da nossa em alguns pontos. Então isso faz com que a gente fique mais atento, né, às diferenças, e isso traz mais respeito. O fato eles têm muito respeito pela gente, né? Então acho que o mínimo é a gente ter respeito pelas outras diferenças, isso aprimora com certeza. Livro Estamos Aqui, Histórias das Vítimas de Conflito no Leste Africano. Foto da mulher de lenço e saco amarrado no tórax. Eu fui já com a ideia do livro para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, mas eu já tinha uma intenção ali principalmente depois que eu escutei de um refugiado, que foi bem no início da viagem, ainda na Etiópia, um refugiado chegou para mim e disse, eu sei por que você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Então quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. Então, é por isso que o título do livro é Estamos Aqui. E isso reforçou ainda mais, caramba, eu preciso contar essas histórias, então eu preciso fazer o livro. Para quem quiser qualquer informação sobre mim ou sobre o livro, tem no meu site, que é www.jessicapaula, meu nome, .net. É facinho, jessicapaula.net, tem tudo lá. Sentada no banco, Jéssica folheia o livro.
O programa especial de hoje fica por aqui. E que tal contar a sua história pra gente? O nosso site é programaespecial.com.br. Acesse também a nossa fanpage no Facebook. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site